Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha diária sobre futebol. E eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Orejuela ou Vitor Ferraz? Quem deve ser o lateral direito do Grêmio na sequência das competições? É isso que a gente vai falar a partir de agora. Antes, dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, aquele estilo de pirâmide, traz 3, 4, 5 amigos pra cá, pra gente aumentar a quantidade de inscritos aí do canal, fortalecer a nossa resenha. E aciona o sininho aí para receber as notificações, tá bom? Vamos lá então, Orejuela ou Vitor Ferraz? Quem você colocaria como titular da camisa 2, da lateral direita do Grêmio? O Renato Portaluppi é muito conservador, eu costumo dizer isso, e não errei quando fiz a previsão de que começaria o jogo contra o Caxias, essa partida final de domingo, com o Vitor Ferraz. Por que eu chamo o Renato de conservador? Porque o Renato, normalmente, quando ele tira algum jogador do time, o cara é titular, por motivo de lesão, ele naturalmente, assim que esse cara se recupera, ele volta a ser o titular, mesmo que o outro tenha tido um bom desempenho. Porém, o Orejuela, ele entregou para o Grêmio muito mais intensidade. A entrada do Orejuela no time, ela ajudou pelo menos em duas funções, na minha opinião. Quero ver se vocês concordam comigo. Primeiro, até mais de duas, nós vamos pegar duas assim. Essa lateral direita acabou tendo mais eficiência, mais intensidade do que vinha tendo com o Vitor Ferraz. E um detalhe, o Alisson melhorou com a entrada do Orejuela. Vocês concordam com isso? Sabe por que eu estou dizendo? Porque o Orejuela, quando ele entrou no time do Grêmio, ele se apresentou com tamanha vontade de participação, e o cara que se apresentava em todas as jogadas, que ele normalmente o Grêmio passou a ter mais profundidade de lateral direita. Porque o Vitor Ferraz é um jogador que eu gosto muito, mas ele é um jogador mais moderado, ele não é o cara da linha de fundo, ele é o cara de centrar essa bola. Inclusive, no jogo contra o Caxias, ele não foi mal. Em relação ao que ele produz, ele foi bem, tanto que o primeiro gol do Grêmio surge de um cruzamento, né, não exatamente na linha de fundo, no bico da grande área ali, mas um cruzamento, uma bola invertida do Vitor Ferraz, que ele tá pelo lado direito, inverte completamente pro lado esquerdo, o Everton chuta, a bola bate na trave, volta, domina ali o Diego Souza e acaba fazendo gol. Mas o Orejuela entregou para o Grêmio uma intensidade de que principalmente a maneira que o Grêmio fica mais confortável de jogar. O Grêmio postado dentro do campo do adversário. E o Caxias no segundo tempo jogou dentro do campo do Grêmio. Justamente porque o lado esquerdo do Grêmio com o Bruno Cortes também não é o jogador daquele terço final do campo, como gostava de dizer o Roger Machado. Ele não é o jogador da profundidade. E pelo lado direito também não é o jogador da profundidade. Então quando você tem um time que os dois laterais não são tão avançados, naturalmente tu avançando para dentro do campo. Foi o que aconteceu com o Caxias, que acabou colocando o Grêmio dentro do seu próprio campo defensivo. Eu colocaria o Orejuela, por todas essas situações que nós acabamos de falar. Não, mas o Orejuela não é tão bom no sistema de marcação. Tem algumas coisas no jogador de futebol que você consegue adaptar. Por exemplo, você consegue transformar um jogador que não está habituado a marcar num jogador que melhore essa valência da marcação. Mas você não consegue, por exemplo, pegar um jogador que não é rápido e deixar ele rápido. Ou ele é veloz ou ele não é. Isso é uma questão de valência, de organismo, de composição muscular. Então, por exemplo, o Orejuela é veloz, o Vitor Ferraz não é. Então, vamos colocar o Orejuela. O Orejuela consegue jogar de uma maneira mais aguda, o Vitor Ferraz não consegue. Então, vamos colocar o Orejuela. O Orejuela dá essa profundidade de campo que o Grêmio precisa para cada vez mais deixar o seu adversário lá dentro do campo defensivo dele. Então, o Orejuela faz, o Vitor Ferraz não faz. Então, vamos deixar o Orejuela. E por mais que o Vitor Ferraz tenha ficado longo tempo lesionado, e a gente tem a considerar isso no momento que ele volta, automaticamente ele tem um pouco mais de dificuldade, o Grêmio decaiu de produção nessas duas partidas contra o Caxias, não só pelo Vitor Ferraz e não só pela ausência do Orejuela, mas pelo conjunto todo da obra. E, por exemplo, o próprio Matheus Henrique, que dá uma dinâmica diferente no meio campo do Grêmio e que não jogou agora nessa última partida. Só que o Matheus Henrique, quando esteve em campo e teve a aproximação, principalmente pelo lado direito ali do Orejuela, naturalmente ele conseguia fazer fluir muito mais esse jogo. O Maicon estava atravessando bola o tempo inteiro com a presença do Orejuela, porque o Orejuela deu essa profundidade, o Orejuela deu a possibilidade. Quando você tem um lateral que faz a jogada de profundidade, facilita muito aquela pequena triangulação, a jogada de aproximação, que sempre foi, nesses últimos 4 anos do Grêmio, sob o comando do Renato Portaluppi, sempre foi algo a ser destacado. O Grêmio jogando em alta velocidade, o Grêmio fazendo uma dinâmica muito forte de jogada de aproximação. O passe do Grêmio sempre foi um passe curto. E se você tem um lateral que avança, naturalmente você consegue fazer a jogada
jogada da triangulação. Por quê? Porque ele sai de trás, ele faz esse passe e ele já se projeta para poder fazer o cruzamento ou para concluir, quem sabe, até em gol. Então o Orejuela, ele entrega para o Grêmio uma intensidade muito maior, e isso que a gente falou rapidamente aqui do quanto melhorou o Alisson com a entrada do Orejuela. Por quê? Porque como o Vitor Ferraz não é o lateral que passa o tempo inteiro, o que faz o Alisson? Naturalmente, ele se obriga a ser um marcador, mas também quando ele precisa usar essa porção atacante dele, ele que tem que fazer essa jogada da profundidade, e que não é o forte do Alisson, porque o Alisson a vida inteira no Cruzeiro jogou pelo lado esquerdo. Ele quebra um galho muito bem quebrado no Grêmio, porque o Renato entendeu que ele poderia ser ali o substituto natural a partir do momento da negociação do Ramiro. Mas ele jogou a vida inteira pela esquerda, o Alisson. Então, quando entrou o Orejuela no time, e o Orejuela, naturalmente, eu uso o exemplo, é como se ele tivesse empurrado, tipo, vai lá pra frente o Alisson. E aí o Orejuela preencheu esse espaço da profundidade pelo lado direito, sendo quase um ponteiro direito, quase um jogador ofensivo no Grêmio. Automaticamente o Alisson teve que procurar um outro espaço, e ao procurar esse outro espaço, o Alisson passou a participar muito mais do jogo ativamente. Então olha quanta coisa melhorou com a entrada do Orejuela. Não estou dizendo que ele é a 8ª maravilha do mundo, mas entre Vitor Ferraz e Orejuela, eu, Alex Bagé, não tenho dúvida, eu jogaria com o Orejuela, mas eu quero saber a tua opinião. E aí, Vitor Ferraz ou Orejuela, titular na lateral direita do Grêmio? Abraço todo mundo aí, dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações, tá bom? Vamos combinar uma live aí? Daqui a pouco, ao longo do dia, a gente fala mais, tá bom? Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco. E aí, Orejuela ou Vitor Ferraz? Eu, Orejuela.